Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar aí das divisões celulares. Meus queridos, divisão celular é um dos conteúdos chaves da biologia e se você pretende fazer o vestibular, pretende fazer o Enem, preste atenção, se liga que esse conteúdo é extremamente importante. Fechou? Então bora nessa. Bom, meus queridos, a divisão celular é o processo pelo qual uma célula-mãe origina células filhas. É o processo no qual a gente tem uma célula inicial que vai se dividir em outras células. Ok? Bom, através da divisão celular, as células unicelulares, ou seja, os organismos formados por uma única célula, vão se reproduzir. Já os organismos multicelulares, ou seja, formados por muitas células, vão se multiplicar, tá? Vejam só, a frequência de divisões celulares, ela vai variar de acordo com o tipo e o estado fisiológico de cada célula. Se liga. Por exemplo, a célula da nossa epiderme, por exemplo, as células dos nossos ossos. A epiderme, pessoal, é essa camada, tá, que forma a nossa pele, tá? Então, o tempo todo, as células que formam a nossa pele, elas estão morrendo. Então, o que é que acontece? As células que vivem aqui, elas o tempo todo estão fazendo o quê? Se dividindo, para que essas novas células vão substituindo as células que morreram. As nossas células ósseas também acontece isso, a gente tem o tempo todo a renovação das células ósseas. Só que algumas outras células, elas não se dividem, elas não geram outras células. Por exemplo, os nossos neurônios, tá? Então, os nossos neurônios, que são as células do nosso sistema nervoso, a gente nasce com certa quantidade, muitos neurônios, milhões de neurônios, e esses neurônios, conforme vão morrendo ao longo da nossa vida, eles não são mais repostos, ok? Bom, o período, pessoal, que se inicia com a formação, a origem de uma célula, a partir de uma divisão celular, e termina com a sua divisão em células filhas, é chamada de ciclo celular, tá? O ciclo celular, ele se divide em duas etapas. A intérfase, que é o período em que a célula não está se dividindo, ou seja, a célula vai estar se preparando para se dividir, e a divisão celular, que é a própria divisão, né? O período em que a célula está se dividindo, tá? Olha só, nos organismos eucariontes, existem dois tipos de divisão celular, que é a mitose e a meiose, certo? Nos organismos procariontes, geralmente o que acontece é a mitose, ok? Que já a mitose já representa propriamente a reprodução desses organismos, geralmente. Bom, pessoal, a intérfase, então, propriamente, ela é o período em que a célula não está se dividindo, tá? E ela tem 3 fases. Essas fases representam aí uma preparação da célula para que ocorra a divisão celular, ou seja, que uma célula origine outras células, ok? Bom, a primeira fase da intérfase é chamado de G1, tá? Então, aqui nós temos, ó, G1, que corresponde aí a cerca de 9 horas, se a gente levasse em consideração que esse ciclo celular levasse um dia, né, 24 horas, então a cerca de 9 horas seria aí a fase G1 da intérfase, tá? Importante dizer para vocês que a intérfase, pessoal, é a fase mais longa da divisão celular, tá? Então, nesse G1, nessa primeira fase da intérfase, as células, elas aumentam de tamanho, elas crescem, tá? No tamanho, elas produzem o RNA, tá? Vocês com certeza já viram a minha explicação sobre RNA, sobre a síntese de RNA a partir do DNA, e elas também sintetizam proteínas. A gente sabe que as proteínas, elas são produzidas a partir do código lá do RNA, ok? Olha só, pessoal, esse período aí antecede a segunda fase da intérfase, que é a fase de duplicação do DNA e dos centríolos, tá? Então, veja, aqui na fase S, que dura cerca de 10 horas, lembrando, em 24 horas, né, para o ciclo inteiro ocorrer, né, então 10 horas seria aí dedicada simplesmente à fase S,
que é a de duplicação do DNA. Ou seja, aqui, ó, a fita de DNA que está aqui solta, as fitas de DNA que tem aqui, elas começam aí a se duplicar, certo? Aquele processo lá que de uma fita de DNA, de uma molécula de DNA, eu consigo produzir outra molécula de DNA exatamente igual, ok? Também ocorre a duplicação dos centríolos. Vocês viram que os centríolos, né, são organelas citoplasmáticas, ou seja, que ficam lá dentro do citoplasma e que são importantes aí no processo de divisão celular, tá? Então, esses centríolos, eles vão se duplicar também. Beleza. Feito isso, a gente entra, então, na fase G2 da intérfase, tá? Que sucede, então, a síntese de DNA, a duplicação do DNA. Então, essa fase G2 aí, ela teria aí cerca de 4,5 horas, ou seja, 4 horas e meia, tá? Nessa fase G2, acontece aí a célula continua crescendo e produzindo proteínas, tá? Beleza, professor. Então, a célula ela já se preparou, ela já duplicou o seu DNA, ela já duplicou os seus centríolos. O que é que acontece agora? Aí a gente vai propriamente para a divisão celular. Certo? Então, a divisão celular, que a gente, como eu já falei para vocês, né, nós temos dois tipos de divisões celulares nos eucariotos, a mitose e a meiose. Primeiro, nós vamos falar aqui nessa aula de hoje da mitose, tá? A meiose fica para uma próxima aula. Então, a mitose, pessoal, é a divisão celular em que a célula-mãe, tá? A célula inicial, que pode ser haploide, ou seja, N, ou diploide, 2N, ela origina aí duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Ou seja, ó, eu tenho aqui uma célula inicial, que é 2N, por exemplo, certo? E ela se prepara lá na intérfase, né? Ela começa a crescer, ela produz lá na fase G1, ela produz RNA, ela produz proteína, depois ela passa para a fase S, no qual ela vai duplicar o DNA, ela vai duplicar os centríolos, e então, finalmente, ela chega na fase G2, no qual ela continua crescendo e, né, ela já cessou aí, no caso, a duplicação do DNA e a duplicação dos centríolos. Beleza, agora o que é que acontece? Ela entra aí na divisão celular chamada de mitose. Nessa mitose, nessa célula aqui, 2N, ela vai fazer o quê? Ela vai se dividir em duas células exatamente iguais, ou seja, 2N como a célula inicial, que é chamada de célula-mãe. A célula inicial aqui é chamada de célula-mãe, e as células finais, produzidas a partir dessa célula-mãe, são chamadas, obviamente, de células-filhas. Gente, a mitose, ela é chamada de divisão equacional, ou seja, o mesmo número inicial é igual, o mesmo número de cromossomos, é igual ao mesmo número de cromossomos das células filhas. Então, ó, essa célula mãe aqui era 2N, as células filhas também são 2N. Tá? Se essa célula mãe aqui for N, as células filhas vão ser o quê? N. Show? Bom, pessoal, a mitose, ela vai apresentar 4 fases. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. A gente vê essas fases já cada uma separadamente para ver o que é que acontece, tá? Vamos falar de função. Qual é a função da mitose, professor? Por que é importante estudar a mitose? Olha só, a mitose, pessoal, ela é a principal responsável, a principal divisão celular, tá? Responsável aí nos seres multicelulares, nós somos seres multicelulares, tá? É responsável aí pelo crescimento e regeneração dos tecidos. Então, ó, quando a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, né? Conforme a gente vai crescendo, os nossos tecidos também precisam acompanhar esse crescimento. O que é que acontece? Esse crescimento ocorre aí no aumento do número de células. Então, ó, o meu braço tem esse comprimento, não porque a célula do meu braço ela é grande, não, é porque o tecido que forma o meu braço, os tecidos, né, são formados por milhares, milhões de células. Então, conforme precisa crescer esse órgão, aumenta-se o número de células. Quem é que faz isso? A mitose. Ah, professor, sofri um corte aqui na minha mão, tá? E agora? Eu perdi um pedaço da minha pele. Certo. O que é que acontece? Ao longo do tempo,
esse pedaço de pele que você perdeu, ele vai ser regenerado, não é verdade? Então, novas células, as células que tem ali, que continuam ali, elas vão se dividindo, até que forme ali aquela parte ali que aconteceu o processo. Lembrando, isso acontece em pequenas falhas, em pequenos pedaços, em pequenos cortes. Se você perder um membro, você não vai conseguir regenerar. Tá? Isso com certeza você já sabe. A gente não tem esse poder de regeneração. O que nós conseguimos fazer aí é, na verdade, um processo de cicatrização ali daquele problema, tá? Bom, gente, a mitose, ela também é importante na formação de gametas em vegetais, tá? Em plantas, ok? A mitose, ela é importante aí nas divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. Olha só, você sabia que você já foi uma única célula? É isso mesmo. Todos nós, seres humanos, já fomos uma única célula, tá? Uma única célula formada por duas células iniciais que nós vamos conhecer lá na meiose, tá? Então, nós somos esse zigoto, que essa célula inicial, que todos nós somos um dia, é chamada de zigoto, e esse zigoto, gente, ele sofreu várias mitoses, e essas mitoses foram, então, formando nós, né, o nosso organismo, o nosso corpo, tá bom? Bom, nos seres unicelulares, o que é que acontece? A mitose, ela corresponde propriamente aí à reprodução assexuada. Fechou? Então, vamos ver as fases da mitose. A primeira fase da mitose, ela é chamada de prófase, tá? E o que é que acontece na prófase, professor? Olha só, aqui na prófase, nós temos o início da condensação do DNA para a formação dos cromossomos. Então, veja, pessoal, ó, o nosso DNA são longos filamentos que contêm lá a informação genética da gente, não é isso? Lá na intérfase, o que foi que aconteceu? O nosso DNA, ele se duplicou, não é isso? Deixa eu colocar aqui a canetinha. Não, o laser não, quero a canetinha. Caneta. Então, ó, nós tínhamos aqui, ó, o DNA, certo? Esse DNA, pessoal, esse filamento de DNA, ele aconteceu lá na intérfase o quê? Ele se duplicou. Então, ó, dessa fita aqui, eu produzi outra exatamente igual, tá? Esse DNA, ele fica grudado um no outro. O que é que acontece, gente? Agora, nessa primeira fase da mitose, esse DNA ele vai se enrolar todinho, ele vai ficar bem enroladinho, bem enroladinho, bem enroladinho, certo? E aí ele vai dar origem, então, aos cromossomos, beleza? Isso é uma das etapas que ocorre dentro da prófase. Nós temos também na prófase o desaparecimento dos nucléolos, tá? Nós sabemos que dentro do núcleo da célula, além do filamento de DNA, além do nosso DNA aqui em azul, nós temos também aí os nucléolos. O que são os nucléolos, professor? São aglomerados de RNA. E a gente sabe que esse RNA, ele é produzido a partir de quem? Do nosso DNA. E essa produção de RNA ocorre quando o nosso DNA ele não está condensado, certo? Então, quando o nosso DNA ele não está condensado, ele está ativo ali produzindo RNA. Como aqui nessa prófase ocorreu a condensação desse DNA, a formação dos cromossomos, o que é que acontece? Cessa a produção de RNA e ocorre então o desaparecimento desses nucléolos. Ok? Ainda na prófase, pessoal, ocorre o início da formação das fibras do fuso mitótico. Vejam, aqui nós tínhamos lá, ó, na intérfase, ocorreu o que? A duplicação dos centríolos, não foi? Esses centríolos, pessoal, eles começam a migrar em direção aos polos da célula, ou seja, às extremidades da célula, tá? E entre eles começa a ocorrer a formação das fibras do fuso. Então, ó, vai ocorrer a formação aqui, ó, de alguns feixes, alguns filamentos, que são fibras proteicas, que é chamadas de fuso mitótico, tá? Beleza, então, ó, esses centríolos vão em direção às extremidades aí da célula, tá? Aos polos da célula, e a gente tem a ligação aí entre essas duas regiões aí,
a formação dessas fibras, né, chamada de fuso mitótico. No final da prófase, pessoal, a gente tem aí a desintegração da carioteca. Vocês sabem, né, que o nosso núcleo é núcleo porque ele é delimitado por uma membrana, que é chamada de carioteca. Então, o que é que acontece aí no final da prófase? A desintegração, o desaparecimento também dessa membrana nuclear. Beleza? Vamos, então, para a fase chamada de metáfase, a segunda fase da mitose. O que é que acontece nessa segunda fase, pessoal? Os centríolos, eles chegam, então, aos polos da célula. Olha, meu centríolo estava aqui, olha só, nós temos, então, centríolos nos polos da célula. Olha só as fibras do fuso, olha só, né? Olha só as fibras do fuso aí, ó, várias fibras, não é isso? Beleza. O que é que acontece, pessoal? Os cromossomos vão atingir o máximo grau de condensação. Então, veja, ó, nós temos esses filamentos aqui, e eles se enrolaram tão, que se tornaram aí esses cromossomos extremamente condensados. Então, veja, ó, aqui de um lado eu tenho um filamento de DNA, e aqui eu tenho outro filamento de DNA extremamente condensado, tá? Esses dois filamentos, eles ficam grudados um no aí, através do centrômero, tá? Esse ponto aqui que faz a ligação entre os dois filamentos de DNA, ok? Bom, pessoal, nesse momento, aqui na metáfase, ocorre a formação da placa equatorial celular, também chamada de placa metafásica. O que acontece? É quando essas fibras do fuso mitótico, elas vão se grudar nos centrômeros, tá? Desses cromossomos, tá? Das cromátides irmãs. Então, eles vão se ligar aqui a esses centrômeros e vão organizar os cromossomos, todos os cromossomos da célula, nessa região central aqui da célula. Então, ó, essa região central, tá? Vai ser chamada de placa equatorial celular ou placa metafásica. Show? Então, aí a gente termina a metáfase. Aí a gente entra na terceira fase da mitose, a penúltima fase, que é chamada de anáfase. O que é que acontece? Nesse momento, pessoal, vai ocorrer a separação dos dois filamentos de DNA, vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Eu não falei aqui para vocês, mas olha só, cada um desses filamentos de DNA, tá? Que estão unidos aí pelo centrômero, são chamadas de cromátides irmãs. Então, nessa fase da anáfase, ocorre a separação dessas cromátides irmãs, ou seja, vai ocorrer a quebra ali do centrômero. O centrômero ele vai ser dividido ali e as cromátides irmãs elas vão ser separadas. Quando ocorre essa separação das cromátides irmãs, cada uma das cromátides, pessoal, vão ser chamadas, então, de cromossomos irmãos, tá? Então, eu tenho um cromossomo irmão que foi para um lado, um polo da célula, e o outro cromossomo foi para o outro lado, para outra extremidade da célula. Sendo que eles estão sendo puxados por quem, pessoal? Pelas fibras do fuso mitótico. Beleza? Bom, pessoal, cada polo, então, vai receber a mesma informação genética, porque, lembrando, né, esse cromossomo aqui, cada um desses lados, desses filamentos, eles são exatamente iguais, porque um foi produzido a partir do outro, né, lá na intérfase, lá na duplicação do DNA, na fase S da intérfase. Beleza? Então, show. Depois que desses cromossomos irmãos, eles chegam, então, às extremidades, a gente termina aí essa fase da mitose, a anáfase. E aí a gente chega na fase final da mitose, que é a telófase, tá? O que acontece? Na telófase, nós temos a cariocinese. O que é cariocinese, professor? Separação dos núcleos, tá? A separação dos núcleos. Então, ó, veja, aqui nós temos, pessoal, ó, a célula, tá? Os centríolos lá nas suas extremidades, e a gente tem, então, a formação de dois núcleos diferentes lá, aqueles, ó, esses cromossomos, ó, cada um que foi para, esses cromossomos que foram para os lados opostos aí da célula, eles começam a ficar organizados em duas regiões diferentes de núcleos, tá? Então, veja, ó, esses cromossomos, eles
foram ficando organizadas, assim, em duas regiões diferentes, que vão dar origem, então, a dois novos núcleos, tá? Então, esses dois novos núcleos, eles vão ficar separados aí nos polos das células, em duas extremidades da célula. Aí vai ocorrer, então, a reorganização da carioteca, ó, a formação novamente da membrana nuclear, né, para formar propriamente o núcleo. Vai ocorrer, então, a descondensação dos cromossomos. Então, ó, os cromossomos que estavam extremamente enrolados, extremamente condensados, eles vão ocorrer o quê? Eles vão voltar a ficar filamentosos, tá? Eles vão ficar desenrolados. Veja, quando esses cromossomos eles se desenrolam, quando ocorre a descondensação, eles voltam a ficar ativos e voltam a produzir o quê? RNA. Se está produzindo RNA, esse RNA ele passa a ser armazenado lá, né, nos nucléolos. Então, volta a aparecer os nucléolos, a gente tem um reaparecimento aqui dos nucléolos em rosa. Ok? E, por fim, ocorre, então, o desaparecimento das fibras do fuso, tá? Já que já ocorreu a separação, já ocorreu tudo que precisava, então essas fibras, elas desaparecem. Essa é a telófase. Veja, pessoal, na telófase ocorre ainda também a citocinese. O que seria a citocinese, professor? A divisão citoplasmática, a divisão do citoplasma. Então, veja, ó, essa célula aqui, ó, que teve essa separação desses núcleos para os polos, ela vai se dividir, ela vai separar aí o seu citoplasma. Então, aí a gente tem o processo chamado de citocinese ainda dentro da telófase, tá? Então, essa citocinese, essa divisão citoplasmática, ela é de dois tipos, tá? Ela pode ocorrer de duas formas, de forma centrípeta ou de forma centrífuga. A centrípeta, pessoal, ela ocorre de fora para dentro, ou seja, ó, eu tenho aqui a célula inicial e eu começo a ocorrer uma invaginação da membrana. É como, ó, esse círculo ele começa a ser, ó, pressionado de fora para dentro. E aí, ó, eu vou começando a formar aí justamente, ó, as duas células até que ocorra a separação delas duas. Tá? Essa invaginação da membrana plasmática favorece aí, então, essa separação, essa divisão citoplasmática. Pessoal, esse tipo de divisão citoplasmática geralmente ocorre aí nas células animais, ok? Já a citocinese chamada de centrífuga é um tipo de divisão, tá? Citoplasmática que geralmente ocorre aí nas plantas, ok? E essa divisão citoplasmática, ela ocorre de dentro para fora, aí através da formação da lamela média. Então, aqui, ó, pessoal, todo esse quadrado aqui é uma célula vegetal, tá? Então, o que é que acontece? Ocorreu já a formação desses novos núcleos, essa separação dos núcleos, ó, a cariocinese, a reorganização da carioteca, a descondensação dos cromossomos, o reaparecimento dos nucléolos e o desaparecimento das fibras cromossômicas. O que é que acontece? Começa a se formar aqui uma lamela média, tá? Uma estrutura que vai culminar na separação dessas duas células. Show? Então, aí a gente vai ter, então, as duas células filhas formadas a partir de uma célula inicial, que era a célula mãe. Então, essas são as fases da mitose, beleza? Essa é a mitose aí, extremamente importante em vários processos aí do nosso corpo, dos organismos de forma geral. Show? Bom, gente, a mitose, pessoal, vocês já ouviram falar do câncer, com certeza vocês já sabem mais ou menos o que é o câncer, né? Então, a mitose, pessoal, tem relação direta com o câncer. Por quê, professor? Calma. Primeiro eu vou falar para vocês, assim, né, definir o que seria o câncer, né? O câncer é o crescimento e multiplicação anormal de determinado grupo de células. Ou seja, lá na divisão celular, algumas células, elas crescem e se multiplicam, ou seja, se dividem de forma anormal, de forma diferente do que seria naturalmente, do que deveria acontecer naturalmente, ok? Então, isso é o câncer, esse crescimento e multiplicação anormal de células, ok? Essas células, pessoal, que crescem e se multiplicam de forma normal, elas
geralmente elas passam a invadir certos tecidos vizinhos, ali é o tecido onde essas células foram produzidas, e elas podem se espalhar aí pelo organismo para outros tecidos, para órgãos, e aí causar as chamadas metástases, tá? É quando um câncer ele está no estágio mais avançado, no qual ele se espalhou por todo um organismo, tá? Então essas células elas vão estar se crescendo e se multiplicando aí por várias partes do corpo. Qual é o problema, pessoal? O problema é que essas células elas vão causar algumas alterações que podem levar ao óbito, tá? Elas podem propriamente levar ao óbito se não for tratado esse câncer como deveria, tá? O câncer, pessoal, ele geralmente ele é causado por mutações ou por alguma anormalidade dos genes, tá? Os chamados oncogenes, que regulam o crescimento e a mitose celular, tá? Então, no caso aí, esse câncer, geralmente, ele tem uma grande predisposição genética, ou seja, se você tem alguém na família que teve câncer, e essa pessoa, quanto mais próxima ela for de você, esse familiar, tipo a mãe, o pai, um irmão, as chances de você poder ter um câncer ali é maior, tá? Não significa que você vai ter, de forma alguma, mas que você tem mais chances, sim, você tem, tá? Outra coisa, pessoal, o câncer, ele também está relacionado a fatores ambientais. Então, se você é exposto a determinados fatores ambientais, como uma alimentação irregular, uma alimentação ruim, uma exposição exagerada, por exemplo, ao sol, pode causar o câncer de pele, né? A exposição a determinados fatores ambientais também pode levar ao câncer, tá? Então, essas alterações, de forma geral, elas convertem, elas geram uma célula uma alteração em uma célula normal, elas transformam uma célula normal. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma célula normal, certo? Aqui nós temos a membrana plasmática mais externa, aqui nós temos o citoplasma, e aqui nós temos, né, desculpa, aqui nós temos a membrana plasmática, tá? A membrana celular. Aqui nós temos o citoplasma, essa região aqui, e aqui nós temos o núcleo, tá? Então, quando essa célula, ela recebe um agente cancerígeno, tá? Um sinal cancerígeno, o que é que acontece? Essa célula, ela passa a não responder mais os sinais normais de controle de crescimento, de diferenciação celular e de morte celular, e aí ela passa, então, a ser uma célula cancerógena, tá? Então, ocorre, então, um processo chamado de carcinogênese, que é de produção, de formação de um câncer, que pode levar, inclusive, pessoal, cerca de mais de 30 anos. Então, veja, ó, essa é a célula normal. Olha só, essa célula agora, ela é cancerosa, ela tem alterações aqui no seu núcleo, no seu material, no qual favorece aí a anormalidade dessa célula. E toda vez que essa célula se divide, toda vez que essa célula sofre a divisão celular, a mitose, o que é que acontece? Ela passa essa informação para outra. Então, todas as outras células, as células filhas que são produzidas a partir dessa célula-mãe, vão ter também essa informação genética, ou seja, vão se dividir de forma errada, vai ter esse descontrole e vai gerar aí problemas aí que podem levar à morte. Ok? Vamos lá dar uma resumida aí nesse problema do câncer. O que é que acontece inicialmente? Aqui nós temos o tecido formado por várias células, né? Então, células normais formam tecidos e órgãos. Show! O que é que acontece? Na divisão celular, células normais crescem, se reproduzem, ou seja, sofrem aquele processo de interfase, né, duplicação do DNA, depois elas se dividem, explodem e morrem naturalmente, como eu disse, né? Aqui o tempo todo tem células morrendo, novas células se dividindo e tomando o lugar das células que morreram. Tudo certo, perfeito. O que é que acontece? Aí a gente pode sofrer alguma ação de agentes cancerígenos, né? Como eu disse, uma alimentação muito ruim, uma exposição prolongada a determinado ambiente, como o sol, né? Pode, né, gerar aí alterações genéticas nessa célula. Essas alterações genéticas, né, ela vai fazer com que uma célula normal sofra alterações no seu material genético. Tá? Então, aqui eu tenho uma célula normal que vai sofrer alterações, e olha só, a célula, ela agora é diferente, é uma célula aí com potencial cancerígeno. Essa célula com potencial cancerígeno, tá? Ela vai sofrer
divisão celular, ela vai sofrer divisão celular e ela vai, né, se dividir de maneira desordenada e dar origem ao tumor, tá? Então ela vai formar aqui, ó, um aglomerado de células cancerígenas, né, que vai aqui formar um tumor. Esse tumor, pessoal, se ele não for tratado, normalmente esse tumor ainda benigno, né, esse tumor ainda numa fase inicial, se ele não for tratado, ele pode, então, se tornar um tumor maligno, e aí pode, né, essas células aí invadir outros tecidos e órgãos, causando a metástase, e o que pode levar ao mau funcionamento desses órgãos, o que pode levar também ao óbito, tá? Então, esse câncer, ele tem relação direta aí com a divisão celular, chamada de mitose. Show? Lá no nosso sistema tem um material disponível para vocês. Façam a leitura, voltem no vídeo, assistam de novo, porque a mitose é um pouquinho complexa, nem tanto, na verdade, tá? Mas é um conteúdo diferente e é muito importante. Então, revisem e é isso. Por hoje é só, tamo junto, até mais. Grande abraço aí do professor Lucas.